Vamos então falar de economia e assunto empresarial também, que são temas que sempre dominam a pauta, não só em Joinville, em todo o estado, em todo o país. E uma das importantes entidades aqui do estado, a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, acompanha com atenção os trâmites da reforma tributária. Estamos ao vivo, de forma remota, recebendo neste momento aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, a presidente da SIGES, que é a Ana Clara Franzner Chiodini. Presidente, bom dia, obrigado por conversar conosco, é um prazer tê-la aqui na Jovem Pan, tudo bem? Oi, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço o convite, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. E vamos conversar um pouquinho então sobre reforma tributária e os outros temas aí de economia que afetam a nossa região aqui do norte de Santa Catarina. Muito bem, presidente. Como é que a entidade está acompanhando toda essa discussão, esse assunto a respeito da reforma e recentemente, inclusive, vocês realizaram um evento para tratar desse assunto. Que análise que os empresários de Jaraguá do Sul estão fazendo sobre esse assunto? Sim, recebemos no dia 24 de agosto o secretário de Fazenda, o Cleverson, junto com o time dele, para também entender um pouquinho dos efeitos para o Estado e debater o tema. Na verdade, assim, a reforma ela é muito aguardada por todo o setor empresarial e produtivo, não só de Jaraguá do Sul, como do Estado, como do país. A gente precisa de uma simplificação do sistema que é extremamente complexo para ganhar competitividade e para também ganhar produtividade dentro das nossas empresas. Que hoje temos mega estruturas aí para tratar desses temas fiscal, tributário, e a gente sabe a quantidade de distorções que foram criadas ao longo dos anos. Então, ela é de extrema necessidade, a gente vê com um olhar muito positivo essa questão da simplificação. Tem alguns pontos que nos preocupam. Um deles é a transição longa, então é uma transição muito longa que deve ir até 2079, então são muitos anos de transição, esse é algo que está ainda um pouco, não está muito claro e preocupa. A questão da divisão com os estados e municípios, a gente sabe que isso também é algo que preocupa um pouco, não só o governo do estado, mas preocupa a gente da iniciativa privada de como que vai ser esse repasse de recursos e como que vai funcionar a questão aí com o estado e municípios. E também algumas coisas que ainda não estão claras. Então, o que está sendo discutido é muito positivo, a gente vê com um olhar muito positivo. Mas os comos ainda não estão claros, de alíquotas, de como vai funcionar, as leis complementares, as exceções. Então, esses são os pontos que hoje estão nos preocupando com relação ao tema reforma tributária. Presidente, há quem diga que a reforma tributária ela acaba sendo necessária, salutar, importante a discussão, como a senhora acabou de explicar, mas há quem defende que a reforma no modelo que está acaba beneficiando ou atendendo muito mais às necessidades das grandes empresas, das grandes indústrias, por exemplo, mas acaba prejudicando, esse texto que aí está, os pequenos empresários. Essa é a avaliação que a SIGES faz também neste momento? Na verdade, de certa forma, sim, porém tem algumas interpretações e algumas questões que estão no texto que protegem principalmente o micro e o pequeno. Então, uma delas é que o Simples Nacional foi deixado de fora dessa discussão hoje em pauta. Então, quem está no Simples Nacional ou até o Simples Nacional hoje não teria nenhum tipo de alteração, o que acaba protegendo, então, a micro e pequena empresa. Em relação aí, entra mais nas médias e grandes, o que mais vai afetar não é questão de tamanho e porte, mas sim segmento. Então, a indústria vai ser mais beneficiada com a questão de créditos e débitos, juntamente com serviços também, que acaba entrando essa mesma regra, porém, o setor de serviços vai acabar sendo mais impactado aí com o aumento na carga tributária e o setor do agronegócio também. Então, na verdade, a gente está olhando muito mais como de um jeito de olhar os setores do que o porte da empresa, visto que o Simples Nacional foi protegido aí nesse texto que passou na Câmara de Deputados. Presidente, agora mudando um pouquinho de assunto, o governo do estado lançou recentemente aquele programa Estrada Boa. E qual é a análise que a SIGES faz sobre essa questão da infraestrutura, principalmente numa região em que está em obras importantes, como por exemplo a duplicação da BR-280? Na verdade, infraestrutura é um gargalo muito grande para o estado todo, A gente tem na federação, na FACISC, que une todas as entidades empresariais aqui de Santa Catarina, um programa chamado Voz Única, que é onde a gente une todas as demandas do setor empresarial para, enfim, trabalhar juntos aí com o governo do estado e também em termos federais. E a maior necessidade de todas as regiões do estado é a infraestrutura. E aqui no norte, aqui principalmente vou falar de Jaraguá do Sul, não é diferente,
porque a gente tem uma necessidade de uma ligação maior aí com as vias como a 101 e os portos, enfim, e a 280 é uma obra que já está há muitos anos, né, em andamento, mas a gente vê o programa Estrada Boa com bons olhos. Acho que o governo do estado foi em todas as regiões, ouviu as necessidades e priorizou. Então a gente entende que a priorização, ela tem um critério que faz bastante sentido. A 280, que é a nossa principal obra de infraestrutura na região, foi priorizada. Inclusive, a gente tem hoje um orçamento federal que a gente teve um aumento expressivo para o trecho federal, porque a gente tem o trecho estadual e federal aqui na 280. Então, a gente tem os dois hoje que entraram como prioridades tanto do governo estadual quanto do federal. Então, o programa Estrada Boa acabou contemplou outras obras importantes aqui na região, que nem a nossa conexão aí entre Guaramirim e Massaranduba, com Pomerode. E isso é muito importante porque melhora não só o escoamento da produção, o recebimento de matérias-primas, mas também a mobilidade das pessoas, né? Hoje a BR-280 passa no centro de Jaraguá do Sul, uma cidade que vem crescendo muito e acaba prejudicando a mobilidade urbana aqui da cidade e até a segurança mesmo, né, do trânsito aqui no município. Então a gente está bem confiante aí com o andamento das obras, principalmente da 280. Ontem, inclusive, os deputados estaduais, o Antídio e o Vicente, tiveram na Secretaria de Infraestrutura, o aditivo aqui do trecho estadual está assinado, e a gente está aí bem confiante e com pensamento bem positivo no andamento dessa obra. Jaraguá do Sul tem importantes grupos empresariais, empresas com renome nacional e até internacional, a exemplo é a própria WEG e outras também. Agora, a gente sabe que uma das dores das grandes empresas em todo o estado de Santa Catarina, presidente, acaba sendo a necessidade, a falta de mão de obra qualificada. Inclusive, a indústria fez uma campanha recentemente nos veículos de comunicação, até para incentivar a participação do jovem e principalmente qualificar, capacitar esse profissional para atender às demandas da indústria e de vários setores também. Qual é essa realidade em Jaraguá do Sul? Os empresários encontram essa mão de obra qualificada, necessária aí na região, ou temos esse desafio também em Jaraguá do Sul? Temos esse desafio também em Jaraguá do Sul. Acho que não é diferente de Joinville, não é diferente do estado. Na verdade, Santa Catarina é o estado com menor taxa de desemprego, então a gente vive o plano emprego total. A gente é um estado que atrai muito as pessoas pela qualidade de vida, pela segurança. Hoje, Jaraguá do Sul é a cidade mais segura do Brasil, então são atributos que a gente tenta divulgar para atrair aí mão de obra, atrair pessoas qualificadas e também pessoas que queiram se qualificar, né? Hoje a gente tem um programa aqui em Jaraguá que chama Qualifica Jaraguá, em parceria com a Fiesp, com o SESI, Senai, com a Prefeitura, onde a gente investe na qualificação de profissionais que a gente vê que estão em falta, não só para a indústria, quanto principalmente para a indústria, né? Mas a gente tem programas aí em outras frentes, como turismo, comércio, serviços. Então, a gente entende que a gente também tem um papel de qualificar essa mão de obra. A gente não consegue só esperar que ela venha qualificada. Mas eu vejo que isso é um grande desafio aí para a nossa região, e hoje é algo que realmente limita o crescimento das empresas e nos preocupa muito para o médio e longo prazo. Presidente, para a gente finalizar, a associação está apresentando um serviço de mentoria voltado aos empresários, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como é esse trabalho e também que resultado está sendo apresentado para ajudar nesse fortalecimento da economia local. Esse programa a gente começou em 2019 como base piloto e em 2021 a gente lançou o produto mesmo. Ele é uma mentoria com um valor bastante atrativo, porque a gente tem os mentores todos voluntários e grandes empresários, empreendedores que ajudam outros empreendedores nos seus desafios. A mentoria acaba sendo um programa que tem muita efetividade, acaba trazendo resultados muito positivos, por ser algo muito personalizado entre mentor e mentorado. Então, a gente dá muita liberdade para o trabalho, para trabalhar as necessidades pessoais e daquele negócio. Ela é focada no empreendedor e no desafio dele como empreendedor. E a gente vem tendo relatos muito positivos, não só dos mentorados, como dos mentores também, que por passar pelo processo acabam também enriquecendo sua bagagem, seu repertório e ajudando também no crescimento dos negócios. A gente atende toda a região, precisa ser associado à sua associação, se não for de Jaraguá do Sul, e a gente tem um processo que tem um cuidado muito grande na hora de selecionar, então, esses mentores e mentorados para realmente trazer esses resultados positivos. E a gente entende que isso acaba sendo também um fortalecimento da economia local e um programa que capacita os empreendedores, que é um dos nossos grandes objetivos enquanto uma entidade de classe empresarial, né, que é o desenvolvimento não só das empresas, como dos empresários também.
Presidente, para finalizar, fazer uma pergunta para a senhora, a mesma que a gente fez aqui para os representantes da AJORPEME. Qual é a avaliação da CIGES em relação à iniciativa do governo federal em criar um ministério específico para tratar das micro e pequenas empresas? Há quem defenda que é mais um cabide de empregos e há quem diga que não, é necessária essa discussão e a criação do ministério. Qual a avaliação da senhora? Eu penso que todo o foco que a gente dá acaba sendo relevante e importante. Muito mais é como vão ser tratados, como esse ministério vai tratar e que programas e qual relevância que ele vai ter efetiva na ponta para o micro e pequeno empresário. No Brasil tem programas, tem o sistema, o Sebrae, por exemplo, que é excelente, que atende muito bem, tem excelentes programas para o micro e pequeno, mas ele acaba tendo, às vezes, um pouco de dificuldade de chegar na ponta. A gente vem evoluindo isso, a gente vê o trabalho que eles vêm fazendo, e é um trabalho de excelente qualidade. E eu acho que na verdade, quando a gente olha de um consolidado, porque a ideia é que o micro e pequeno ele cresça e se torne médio, grande, enfim, então nessa evolução, talvez olhar de forma segregada não é o melhor caminho. Porque na verdade não existe um pequeno empresário, existe um empresário que tem uma empresa que está em crescimento, ou que está na sua fase inicial de amadurecimento, de fortalecimento. Então, olhar de uma forma mais consolidada, eu entendo que posso fazer mais sentido enquanto ministério, mas depende um pouco dos programas, de como isso vai ser organizado a partir dessa criação. Na minha visão, acho que tem que entender um pouquinho mais como é que o governo vai tratar esse ministério. Presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, Ana Clara Franzner Chiodini, o nosso muito obrigado, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan e volto sempre para comentar sobre esses e outros temas aqui na Jovem Pan. Um grande abraço. Muito obrigada, estamos à disposição, um grande abraço a todos.